Boa noite, meus amados. Graça e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, mais uma vez estamos reunidos aqui nesse culto, nós chamamos de TADEL, Treinamento Avançado de Liderança. Que bom que você está aqui essa noite. Espero que possamos sair daqui essa noite edificados pela palavra, edificados pela ação do Espírito Santo em nossa vida. Estamos chegando agora aí mais o período do calor, tempo seco, tempo, difícil às vezes, mas logo melhora, Começa a chegar a chuva e aí já vai ficando melhor. Então, meus irmãos, eu quero falar nessa noite o tema o valor de uma alma. Está muito grave, tem que tirar o grave. 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. 1 de Pedro 1, 18. Queria convidar você a orar mais uma vez essa noite. Orar pela palavra que vai ser lida. Não para Deus abençoar a palavra, porque a palavra já é abençoada, mas para abençoar os nossos corações em receber a palavra nessa noite. Eu creio, irmãos, que a palavra faz efeito quando o nosso coração está aberto para recebê-la. Quando o coração se abre, aí a palavra entra, Então, vamos orar para que Deus abra os nossos corações nessa noite. Então, baixe sua cabeça, feche seu olho, vamos orar. Senhor, eu quero pedir a Ti nessa noite que o Senhor possa, com a Tua graça infinita, abrir meu coração e a todos que estão aqui nesse momento pedindo a Ti que o Senhor abra o coração deles também. Que o Senhor venha, meu Deus, nos dar um entendimento da palavra, entendimento daquilo que nós precisamos, meu Deus. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha estar dando abundante graça nessa noite, ao estudarmos a Tua palavra. Que o nosso coração possa ser tocado, meu Deus, pela revelação dessa palavra em nós. Nos ajude em nome de Jesus. Amém. Diz assim, não sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Meus irmãos, quanto vale uma alma humana? Eu acho que a alma é só humana mesmo, O que você acha? Quanto vale uma alma? Alguém disse que uma alma vale mais do que o mundo todo. Mas isso para Deus, E para nós, quanto vale uma alma? Eu creio que uma alma é muito preciosa. Queria dar 4 motivos para dizer que uma alma é preciosa. Primeiro motivo, a alma é valiosa por causa do seu autor. Você sabia que as coisas têm valor, têm um determinado valor, por causa de quem o fez, não é? Por exemplo, um quadro pintado pelo Leonardo da Vinci. Quanto que vale? Uma vez eu pesquisei o preço daquele quadro da Mona Lisa, nem é tão bonito nada, mas aquilo vale uma fortuna incalculável, dá para comprar a cidade de Campinas. Por quê? Porque foi pintado pelo Leonardo da Vinci, tudo que ele pôs à mão é caro. Então, determinada roupa, por exemplo,
um vestido feito por um estilista famoso lá da França, às vezes nem é tão bonito, ou tão precioso, ou tão caro, mas como tem assinatura, as pessoas pagam milhares de reais numa roupa, não é verdade? Então, as coisas podem ser valiosas por quem fez. Então, quem que fez a alma humana, irmãos? Quem fez? Foi Deus. Olha, lá em Gênesis diz, né? Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Então, a assinatura de quem fez a alma humana foi de Deus. Por isso que a alma é preciosa, né? Porque foi criada por Deus. Davi disse no Salmo 139, versículo 14, eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Admiráveis são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Então Davi disse, eu sou precioso, fui criado por Deus de uma forma terrível, maravilhoso, admirável a tua obra, a minha alma sabe, né? Lembra daquele cântico que a gente cantava antigamente? Você tem valor? Quem lembra daquele cântico lá? Você tem valor. E as pessoas não gostam que se dê valor ao ser humano, sabia? Tem gente que não gosta dessa ideia. O ser humano não pode valer nada, o ser humano é imprestável, o ser humano não tem valor, o ser humano não tem valor nenhum. E às vezes eu ouvi aquela música, né? O Espírito Santo se move em você, mas só o fato de Deus ter nos feito, ter nos distinguido do restante da criação, ter nos feito de uma forma especial, soprado o Espírito em nós, sim, nós temos valor. A alma humana é preciosa. Nós somos preciosos porque Deus nos fez. Se algo feito por um ser humano tem grande valor, tem grande estima, imagina uma alma feita por Deus, tem valor. Amém? Segundo lugar, sua alma é valiosa por causa da durabilidade. Você sabia que quanto mais uma coisa tem durabilidade, mais tem valor? Coisas descartáveis têm menos valor, não é verdade? Por exemplo, você compra um relógio que vai durar lá 100 anos, existe isso. Quanto que ele vale? É muito mais caro do que aquele que você compra no camelô para durar uns 3, 4 meses. Não é verdade, irmãos? Quanto que dura uma alma? Alguém sabe? Eternamente, não tem fim. A Bíblia nos dá indícios de que a alma dura para sempre. Né? O corpo humano não, físico não, mas a alma, ela tem durabilidade eterna. Quanto que vale algo que dura eternamente? Terceiro lugar, irmãos, a sua alma é valiosa por causa da sua raridade, não fazendo a referência a nenhuma música aqui, tá bom? Mas por causa da raridade. Você sabia que as coisas raras têm grande valor? Quanto menos existe daquilo, mais raro é. Uma vez alguém mostrou um cartão telefônico. Lembra do cartão telefônico? Quem lembra? Ainda tem? Ainda usa isso? Cartão telefônico. Alguém falou, olha, esse cartão telefônico vale R$1.500. Mas por quê? Porque foi feita uma série, eu acho que bem poucos, e quem tem colecionador paga caro num cartão telefônico desse. Tem uma moedinha de R$1 que o pessoal mostrou, não sei se é verdade, mas mostrou e falou, essa moeda pode valer até R$500, né? Por causa de sua raridade. Quanto mais difícil de achar, mais raro é. Aí você fala, mas pastor, a alma não é rara, tem tantas almas, né? Tem tantas almas no mundo, 7 bilhões de almas que estão hoje vivas aí, fora as almas dos que já morreram fisicamente, mas que continuam existindo. Já parou para calcular o número de almas que existem? Desde Adão até agora, se eles são imortais. Mas, por exemplo, tem aqui um celular.
da Samsung, né? Você quer? Quantos iguais a esse existe? No mundo todo. Quanto saiu da linha de produção? Né? Milhares, milhões. Mas quantas almas existem igual a sua? Quantas saiu na linha de produção? Cada uma foi feita individualmente por Deus. Você foi uma obra-prima. Porque quando as coisas são mais caras, por sua raridade, no sentido também, por exemplo, existe uma fábrica de carros, não sei se é na Inglaterra, a Rolls-Royce. É lógico que eu falei errado, mas você entendeu. Eles têm uma linha de produção que eles fabricam carros individuais. Então tem lá alguém que desenha, alguém que fabrica, e eles fabricam um carro. Aí eles vendem lá para um ricaço, que pobre não pode comprar. São carros que valem milhares de dólares. E aí alguém chega e fala, eu quero igual aquele não faz mais, é só esse. Um instrumento também, aquele que é feito pelo luthier, o instrumento que o luthier ele fabrica, que ele tem mais valor. Então, irmãos, nós somos seres individuais. Uma vez eu disse na pregação aqui, que você poderia afirmar assim que Jesus Cristo morreu por você individualmente. Jesus não morreu no atacado, ele morreu por cada um de nós. Porque nós somos raros, nós somos únicos. Não existe outro igual a mim, nem igual a você. Você é um ser completamente individual aos olhos de Deus. É igual aos seus filhos. Como que você olha para os seus filhos? Não são todos assim, de uma forma especial para você? Deus olha para nós também dessa forma, irmãos. Então, qual o valor que você se dá? A sua alma, né? Você como pessoa, que valor você se dá? Eu me dou valor, irmãos. Eu me dou valor. E eu sei que eu sou único. Eu sei que não tem linha de produção do pastor Tomé, como não tem de você. Em quarto lugar, irmãos, sua alma é valiosa por causa da lei da oferta e da procura. Você conhece essa lei? A lei da oferta e da procura? Você sabia que existe uma lei do mercado chamada lei da oferta e da procura? Quanto mais procurado for alguma coisa, um objeto, mais caro é o objeto. Por exemplo, quanto que vale uma garrafa de água? Hoje, uma garrafinha de 500 ml. Quanto que custa aí no mercado? R$1. Tem, lá no Atacadão é R$1. Ali no semáforo é 2. Lá no frango assado é 10. Então, varia de pouco, né? Mas R$2, tá bom? Mas vamos supor que acabasse a água de Campinas. Acabasse a água. Se fosse ali no bebedouro, não tivesse água, na sua casa não tivesse água. O que as pessoas iriam fazer? Comprar água engarrafada, água mineral. Você acha que ia subir o preço da garrafa de água, sim ou não? Quanto mais fosse a procura das pessoas por água, mais caro ia ser vendido. Ia chegar a preço de um carro, ou mais. Você lembra quando Samaria foi sitiada e o pessoal ficou preso lá em Samaria? Vocês lembram que por quanto que foi vendido uma cabeça de jumento? Alguém lembra? Era o dinheiro de, não lembro, né? Mas era o dinheiro de comprar uma casa, porque não tinha acabado a comida. O que sobrou? Sobrou o jumento velho, magrelo. Mataram o jumento. Sobrou a cabeça do jumento. Quem já comeu cabeça de jumento? Não deve ser muito bom, né? Bom, não sei. Mas cabeça de jumento não parece ter muita carne, né? Parece que é um negócio bem sem carne. Né? Eu acho que o jumento não tem carne quase em lugar nenhum. Mas a cabeça tem menos ainda. E foi vendido lá por um dinheirão, irmãos. Era uma fortuna. Eles venderam um pouco de esterco
também por uma fortuna. Coisa que não vale nada, na escassez, na procura, pode passar a valer. Ao contrário, também é verdade. Quanto menos se procura algo, mais se baixa o preço. Você sabe por que carro é tão caro no Brasil? É porque nós pagamos. E brasileiro paga. O preço que pedir, paga. A pedir 50 mil reais num carro popular. O brasileiro vai lá e paga. Mas vale? Não. Um economista fez as contas. Um carro popular deveria ser vendido no Brasil em torno de 15 a 18 mil reais. Já com imposto, com lucro, com tudo. Mas por que é absurdamente caro? Um Toyota sai aqui de Sumaré, mexicanos vêm aqui, compram o Toyota, paga o carro, paga o imposto, leva para Santos, embarca no navio, paga o frete do caminhão para levar para Santos, paga o frete do navio, chega lá no México, eles desembarcam, leva para uma concessionária, paga o lucro da concessionária, paga o empregado, paga tudo. E o carro, o mesmo Toyota que sai aqui, é vendido lá por 50 mil reais. E aqui ele é vendido por 100. Por quê? Porque nós pagamos. Se todo mundo parar de comprar carro novo, não comprar mais, o que vai acontecer? Eles vão vender por 30 mil o carro que eles vendiam por 100. É a lei da oferta e da procura. Bom, o que eu estou querendo dizer com isso? O que isso tem a ver com a alma, pastor? Tem a ver com o preço da alma. Por que é tão caro? O texto que nós lemos diz, não foi por coisas perecíveis. Dinheiro no mundo, na história da humanidade, não consegue comprar uma alma. Por que não? Porque é muito caro. O que foi pago pelo preço da alma? O versículo 1 de Pedro 1,19. O precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Aqui está a lei da oferta e da procura. Sabe por que a alma é tão preciosa, irmãos? Porque Deus a quis. Deus te quis. Deus quis você. Deus quis a sua vida. Por isso é caro. E Deus não poupou o preço maior para poder pagar pelas almas. Amém, irmãos? Olha o que diz em João 3,16. Vocês sabem de cor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em 2 de Pedro 3,9... 2 de Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Irmãos, a alma é preciosa pelo preço que foi pago por ela. Lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, diz, cantava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste, olha, com seu sangue compraste para Deus, homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então, meus irmãos, por que a alma é preciosa? Porque Deus a quis. E Ele pagou o preço mais alto. Não existe nada no universo que foi pago o preço que Deus pagou por uma alma. A alma tem valor. Eu ia fazer uma ilustração, esqueci de trazer uma nota. Alguém tem uma nota? Por acaso, alguém tem um dinheiro aí? Uma nota qualquer, presta aí para mim. Não é oferta não, viu, irmão? Eu vou devolver para você. Pode ser uma nota pequena, não precisa ser grande, não. Só tem de 50, o negócio tá difícil, né? Se é a menor que tinha, tá bom. Dá para ver aí ou não?
Quanto que vale? Quanto que vale? 50 reais? E se eu jogar essa nota no chão, quanto que ela vale agora? E se eu pisar em cima dela? E se eu amassar ela? Acabou com a nota. Acabou não, irmão. Uma novinha em folha, ó. Quanto que ela vale agora? 50 reais. Obrigado, irmão. Depois nós vamos levantar uma oferta no final do culto. Irmãos, quanto que vale a alma de um pai de família? Quanto que vale a alma de um pai de família honrado, um homem direito, uma dona de casa de... Quanto que vale, irmãos? O sangue de Cristo. Mas e se alguém pisar nessa pessoa, quanto que passa a valer a alma dela? E se for de um bêbado caído na rua, quanto que vale? Hã? Aí cai, né? E se for de um macumbeiro, quanto que vale? Caiu o preço? Deus paga menos? Não, irmãos. E se for de um bandido preso, quanto que vale? O mesmo preço, irmãos. O mesmo preço que foi pago na minha, na sua, é o preço que Deus deu, o sangue de Cristo Jesus. E ele diz, Deus quer que todos se salvem. Deus quer o ser humano para ele. Irmãos, qual o valor, agora, esse é o valor que Deus dá à alma, e qual o valor que nós damos? Que nós damos à alma. Qual o valor que você dá para uma alma perdida? O Senhor Jesus Cristo contou a parábola do filho, da ovelha perdida. Ele diz, aquele homem, conhecendo o valor que aquela ovelha tinha para ele deixou as 99 e ele foi atrás da ovelha perdida para resgatá-la. Irmãos, uma pergunta, todo crente em Cristo é obrigado a frutificar? O que você acha, sim ou não? Sim, irmãos. Todos nós temos que frutificar. A nossa missão é ganhar as pessoas que estão lá fora, edificar os que estão aqui dentro. Mas sabe, irmãos, nós temos 5 textos na Bíblia da grande comissão. O que é a grande comissão? É o comissionamento, é assim que fala? Do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 17 a 20, Jesus disse, ide, fazei discípulos de todas as nações. Lá em Marcos 16, 14 a 20, o que ele disse? Ide, pregai o evangelho a toda a criatura. Em Lucas 24, 46 a 48, o que Jesus disse lá? Ele falou, esse evangelho precisa ser anunciado em todas as nações. Em João capítulo 20, versículo 19 a 23, Jesus disse, do mesmo jeito que o Pai me enviou, eu envio vocês. E Atos capítulo 1, versículo 3 ao 12, o que diz lá? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. 5 textos que nos comissionam a ir e ganhar os perdidos. Está claro, será para nós a nossa missão, irmãos? Mas a volta à pergunta, quanto que vale uma alma para nós? Qual o valor que nós damos a uma alma? Qual o valor que nós damos a uma pessoa? O Senhor Jesus Cristo, Ele tem uma expectativa para a igreja, a sua igreja na terra, tem uma expectativa para a Igreja Batista das Boas Novas. Qual é a expectativa, irmãos, que Ele tem para a nossa igreja? A expectativa é que nós cumpramos a missão. Interessante, quando Jesus chamou Pedro, e eu acho que eu li isso num livro, ele chamou Pedro, ele falou para Pedro, Pedro, siga-me.
e eu farei de você um apóstolo. Foi isso? Foi isso que ele disse? Ele falou, Pedro, siga-me, eu farei de você famoso, um pregador famoso. Foi isso? Pedro, siga-me, eu farei de você um grande líder. Foi isso? Não, o que ele disse? Siga-me, e eu farei de você um pescador de homens. Pescador de almas. Pescador de pessoas. Que, aliás, é o nome da célula lá do Renato, né? Pescador de pessoas. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado para não fugir do foco da missão. Eu sempre bato nessa tecla aqui na nossa igreja. Porque muitas vezes fazemos de tudo na igreja. Às vezes, irmãos acumulam diversos cargos. Fazemos de tudo menos cumprir a missão. E às vezes essa questão de eu estou envolvido nisso, estou envolvido naquilo, estou envolvido naquele outro, às vezes acaba se tornando um subterfúgio, uma desculpa para não cumprirmos a nossa missão, que é de pregar o evangelho a toda criatura. Às vezes estamos preocupados, irmãos, com os povos não alcançados lá da Ásia, lá do outro lado do mundo, mas nós não estamos de fato preocupados com o nosso vizinho, não estamos preocupados com as pessoas que nós conhecemos, as pessoas que estão à nossa volta. Meus irmãos, alguém disse que na igreja moderna tudo gira em torno do templo, do culto. Tudo o que acontece é em torno do templo e do culto. As coisas que nos incomodam como igreja é as coisas relacionadas ao culto. Já parou para pensar nisso? Pensa um pouquinho para você ver se não é assim. E a missão? A missão não me incomoda. Não é minha missão. A missão é dos missionários. É sei lá, talvez agora dos líderes de célula. De quem que é a missão? A missão não nos incomoda. Irmãos, para você pensar, as nossas regras dizem respeito a culto, não dizem respeito à missão. Pode pegar aquele regimento interno, estatuto da nossa igreja, das igrejas, e ver lá se tem regras, estratégias que dizem respeito à missão da igreja. Não, diz respeito a culto. Que roupa tem que usar no culto, que música pode tocar no culto, que o som está alto, o som está baixo, né, o templo. E grande parte dos nossos esforços, dos nossos recursos, são gastos no templo e no culto. Eu louvo a Deus, porque desde quando eu cheguei nessa igreja, Deus tem tocado no meu coração para nós sairmos das quatro paredes e fazermos missões. Louva a Deus, porque domingo foi alcançado o alvo, apesar de que domingo, mês passado não foi, mas nesse mês foi. Glória a Deus por isso, e todos os outros meses nós temos condições de enviar pessoas, de fazer cumprir a missão. Mas, irmãos, nós temos que fazer a missão por nós mesmos. Muitas vezes essa ideia de fazer missões, é lá. Não, irmãos, é aqui. Tem pessoas de verdade, pessoas reais, perdidas mesmo à nossa volta. Sobre quem não foi resplandecida a luz do Evangelho. Eu vi uma história, irmãos, de missões, né? De missões. Não sei se o pastor Gilson, com a Mônica, que estudou lá no PNL, deve ter ouvido essa história lá. Mas diz que o missionário ensinou uma tribo a devolver o dízimo. Só que índio não tem dinheiro de papel, né? Que nem o irmão ali tem. Eles têm caça, peixe, milho verde, essas coisas que índio tem. Aí ele ensinou os índios a trazerem o dízimo. Então, em vez de uma cesta igual essa, ele trazia um balaio. 2 balaios. Colocava lá e o índio vinha. Vamos trazer então as nossas ofertas e dízimos. Aí o índio trazia um pouco de mandioca, outro trazia um macaco, outro trazia uma galinha, um ovo. E eles iam trazendo os dízimos.
E aí o índio veio, na hora veio, não tinha nada na mão, o índio veio e entrou no balaio. Aí o missionário foi do lado dele e falou: o que você está fazendo? Ele falou: desculpa, missionário, eu não tinha nada para trazer hoje, então eu estou me dando. Eu estou me doando, eu estou me entregando. Aí o missionário falou: e agora, o que eu faço com isso? Aí ele falou: tá bom então. Então essa semana você vai trabalhar aqui na sede da missão. Vai capinar, pintar. E o índio passou aquela semana trabalhando lá. E se deu. Sabe, irmãos, muitas vezes nós temos que pensar que chega uma hora na nossa vida que nós temos que entregar a nossa vida para a missão. É muito bom, olha, irmãos, não estou dizendo que você não é bom, que não é saudável, que não é legal você devolver o seu dízimo, dar sua oferta de missões. Continue fazendo, isso é muito bom. Mas vai chegar uma hora, irmãos, na nossa vida que nós temos que entender que a missão é nossa, a nossa missão. E que aonde nós estivermos, devemos fazer a nossa missão. É com os nossos vizinhos, com os nossos parentes, com os nossos amigos de trabalho. É a nossa missão. E se nós não entendermos isso, e nossa igreja se resumir a culto e templo, fica difícil manter os irmãos trancados aqui dentro. Aí tem que ter um monte de programação, para que o povo fique, o povo, né? Essa programação não está muito boa, precisa melhorar. Sabe como é que é? Então, meus irmãos, muitas vezes nós queremos fazer o que gostamos e não o que precisamos. Às vezes tem aquele menino que está lá jogando videogame e a mãe fala para ele: vai limpar o quarto. Ele diz o quê? Mãe, só mais um pouquinho. Por quê? Porque ele quer fazer o que ele gosta, não o que ele precisa. Nós muitas vezes no reino somos assim, irmãos. Às vezes somos crentes mimados, queremos fazer o que gostamos, não o que fomos mandados a fazer. Eu não estou generalizando, mas olha para a estatística. Alguém disse que 10% dos crentes se envolvem na missão efetivamente. 10%. Se essa estatística for verdade aqui na nossa igreja, que situação triste, irmãos. Meus queridos, nós precisamos dar valor às almas que estão à nossa volta. Precisamos dar valor às pessoas que estão à nossa volta. As pessoas que não têm Cristo, que não têm o nome no livro da vida. As pessoas que não têm a salvação, não têm a regeneração. O valor que Deus dá para uma alma é muito grande, para qualquer uma delas. Mas o valor que nós damos, às vezes, irmãos, deixa muito a desejar. Eu queria orar para os irmãos, mas antes de orar, eu fui na célula lá do irmão Paulo e teve um momento Natanael, não foi? Momento Natanael. E aí a irmã Fabiane deu uma palavra para os irmãos e um testemunho pessoal. Eu queria, antes de orar com os irmãos, orar por mim também. Eu queria ouvir esse testemunho. Você pode contar, irmã? Então faz favor. Ouça com atenção esse testemunho. Boa noite. Vou falar sobre duas maneiras como a gente chama nosso Natanael. Né? A primeira, chega a semana, segunda-feira, eu falo assim, eu fico pensando, sexta-feira tem célula. Mas aí eu falo assim, mas é tão longe, né? Vou esperar mais um pouco. Quando você chegar mais próximo, eu vou e chamo o Natanael. Passa terça, quarta, quinta. Na sexta-feira eu lembro, hoje tem célula, vou chamar meu Natanael. E aí eu ligo para ele. Eu falo, hoje tem célula, vamos? Né? E a gente escuta a maioria das vezes que, mas não dá, eu tenho um compromisso, marquei já alguma coisa, não vai dar para mim ir, mas obrigada.
Aí eu, tá bom, um beijo, obrigada. E quando desliga o celular, às vezes eu falo assim, nossa, mas toda vez que eu chamo, nunca vai. Nossa, que coisa, eu não vou chamar mais. Mas, por que será, né? Será que eu fiz a maneira correta? Será que desse jeito eu vou conseguir levar meu Natanael para a célula? Eu acho que é meio difícil. E a segunda maneira, chega na segunda-feira e eu falo, nossa, sexta-feira tem a célula. Eu vou orar pelo meu Natanael, para que eu possa chamar ele e possa estar vindo. E aí, passa a segunda, na terça-feira, eu falo, mas não vou ficar na oração, eu vou jejuar pelo meu Natanael. Faço um jejum. Na quarta-feira, eu falo assim, hoje eu vou ligar, vou convidar, para que ele se programe, deixa tudo certinho, para na sexta-feira ele estar indo na célula, né? E eu ligo, converso, falo, e tudo bom, tudo. Ó, sexta-feira tem célula, eu gostaria muito que você fosse, né? Vai ser muito bom, e eu queria que você fosse estar lá comigo. Aí ele, então tá bom, eu vou me programar, vou ver certinho. Aí a coisa eu te aviso. Eu falei, tá bom, mas não esquece, tá bom. Na quinta-feira, eu continuo orando, porque sexta-feira já tem célula, sexta-feira é amanhã, então eu vou continuar orando. Na sexta-feira eu vou ligar para ele mais cedo e vou falar, e aí, hoje tem célula, não esqueceu não, né? Então eu quero muito que você vá, e se você não tiver como ir, eu vou ir te buscar, né? Então, a maioria das vezes a gente tem um bom resultado, porque foi durante a semana toda orando, jejuando, buscando, para quando chegar um dia a gente chamar, e a gente ter um bom resultado, né? Então, eu deixo os irmãos pensar, em qual maneira vocês estão se encaixando, se é na primeira ou se é na segunda, porque a maioria das vezes a gente não ora, não jejua, nem lembra do nosso Natanael. Às vezes chega no dia, sabe que lembra que tem célula e fala, hoje eu tenho que ligar para alguém, eu tenho que chamar meu Natanael. E às vezes não dá uma importância a isso. Mas quando a gente ora, a gente busca, a gente jejua para o nosso Natanael, e a gente faz uma visita, a gente liga, a gente se importa com ele, a gente tem um bom resultado. Então, às vezes a gente não tem um bom resultado porque a gente faz da maneira errada. Às vezes, eu já fui muito assim, de tipo, lembrar do meu Natanael, está muito longe ainda, vou pensar um pouquinho mais para frente. Mas não. Mas quando eu fui levar a Val para a célula, eu já orava por ela, mas fazia tempo. Mas faltava ainda algo, mas mesmo assim ela foi. Então, eu acho que dessa maneira, a gente orar, a gente jejuar, e a gente buscar mesmo, entregar na mão de Deus, e tá ligando, sempre tá convidando, não deixar para a última hora. Quem que vai na última hora? Às vezes é difícil a gente conseguir um bom resultado. Então, a melhor maneira é a gente orar, e a gente jejuar pelo nosso Natanael. E quando a gente ligar, a gente vai ter um bom resultado, né? Uma boa resposta. Então, eu fico muito feliz, porque a gente não... Já tem várias pregações falando, o pastor foi falar do Natanael, do pessoal que a gente tem o momento da célula, que tem a escalinha lá e tal. Mas o Natanael, se a gente não orar, a gente não jejuar, a gente não buscar, a gente não vai conseguir levar o nosso Natanael, porque é muito difícil. E às vezes a gente acaba esquecendo o mais importante, que é colocar diante de Deus a pessoa, para no momento certo ela ir. E às vezes a gente só quer chamar na última hora e quer que vá. E aí é mais difícil de ter um bom resultado. Então é isso que eu queria deixar para os irmãos. Amém. Obrigado, irmã. Fique em pé, irmão. Vamos orar ao Senhor. Eu não sei, irmãos, o que está no teu coração agora, nesse momento. Não sei se está um espírito de contrição, de arrependimento, de urgência, de saber que talvez nós, de alguma forma, temos invertido valores espirituais na nossa vida. E às vezes estamos preocupados com alguns detalhes, mas a missão tem ficado a fazer. Você viu aí no testemunho que a irmã deu? O que tem que ser feito? Realmente fica difícil nós conseguirmos êxito sem a oração, sem a busca, sem o jejum. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Vamos falar com Ele. Vamos falar com o Senhor para que nos ajude. Para que o Senhor nos perdoe se porventura temos pecado terrivelmente nessa área. Vamos buscar o Senhor agora, para que nós possamos melhorar isso na nossa vida, irmãos. Senhor, o Senhor
deu um valor eterno para a alma, mas nós muitas vezes não damos não, Deus. Às vezes nem um tempinho da semana para orar, uma refeição que é tão importante para nós, às vezes tirar para consagrar aquele tempo de jejum em favor do Natanael. Talvez nossos vizinhos há tantos anos à nossa volta ali, e nós não achamos um jeito de testemunhar, de falar do Senhor Jesus para eles. Por isso, nesse momento, meu Deus, eu quero clamar a Ti em favor da nossa igreja, da nossa vida. Senhor, eu sei que Satanás é um ser tão sujo, tão ardiloso, que às vezes ele coloca coisas que parecem até serem cristãs na nossa frente para nos distrair com relação à missão dada por Cristo. Mas eu sei, meu Deus, que no dia em que nós nos estivermos frente a frente com o Senhor Jesus, é sobre a missão que Ele vai nos cobrar. Por isso, tenha misericórdia da Igreja Batista Boas Novas, tenha misericórdia de nossas vidas, para que nós, ó Deus, jamais venhamos a abrir mão, a distrair, a tirar o foco, ó Deus, daquilo que realmente nós temos que fazer na nossa vida. Assim como aquele índio que eu contei, que ele entregou a própria vida ali, naquela entrega de dízimo, ó Deus, que nós possamos também fazer isso, entregar-nos, ó Deus, e podermos realmente sermos, ó Deus, instrumentos do Senhor para ganharmos as pessoas para o Senhor Jesus. Tenha misericórdia, nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.